Bora, Fel, separei um trecho da opinião placar com o Quesada, pistola com o Thales Magno. E, cara, o que aconteceu com esse cara, mano? No início do ano, o Thales Magno tava jogando muita bola, fazendo gol de fora da área, driblando. Hoje o cara entra num sono do caramba, sem vontade alguma. E o Quesada deu no meio do Thales. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians ganhou com um golzinho do Bidu. Aí, pra quem fala que o Corinthians não ganha fora, ganhou do Racing. Ganhou com o estádio cheio. Aí quando... Dorival não perdeu ainda, agora... né? Cheio de espaço. Perdeu um Perdeu jogo, pra né? Ele perdeu pro... Não, Dorival não, acho que tá invicto. Não, Perdeu pro Mirassol, fora. Ah, é a Mirassol. Mirassol. Ah, é. Mais um gol do Mirassol. Eu gosto muito de futebol. Mais um gol do Mirassol. Tá rindo do quê? Eu não tô rindo, eu tô sorrindo, Mas tá rindo? simpática. Você lembra de Eu Mirassol? tô rindo igual a sua irmã. Você lembra de Mirassol e Palmeiras? Lembro bastante. Você tá Eu rindo? não Lembro uso, eu não É empino, bom a gente eu não relembrar o empino passado pipa, pra... Não empino pipa com o Serol. Mais um gol do Mirassol. Tava nesse jogo. Ô, Isa, Atlético obrigado, Mineiro. graças a Deus. Mais um gol do Mirassol. Adoro tomar um aperol. Mais um gol do Mirassol. O Atlético ganhou do Hoje não Caracas. tem sol. Gol do Mirassol. Gol do Mirassol. 3-1 no Mineirão esse jogo foi, né? Atlético e Caracas, 3-1. Tô empinando pipa Caraca. com o Serol. Ele Mais um falou, gol do ele Mirassol. falou do Serol. Não, eu era sem Serol, meu. Leandro Quesada, vamos à Sul-Americana agora. Pelo amor de Que é Deus. muito mais difícil do que essa Libertadores, essa baba da Libertadores. Não, tomaram um calor lá. Não, ontem foi muito difícil. Foi de ver. Por causa... Foi difícil, super Viu o difícil jogo. de ver. E foi muito difícil pro Corinthians por causa de quem? Do Corinthians. O Corinthians não jogou nada. Isso foi o grande adversário ontem do próprio Corinthians. Fale do Corinthians. Esse é o comentário. 1-0, gol do Bidu Comentei, contra o pronto. poderoso Racing O Bidu estava sendo muito xingado pela torcida, estava sendo muito criticado pelos analistas da partida, e aí ele chuta uma bola, sem muita pretensão, né? O chute não saiu tão forte assim, aí resvalou num tal do... Acho que foi no Cáceres, desviou, matou o goleiro, Aquele Cáceres? Não, é outro. esse. e matou o goleiro e o Corinthians conquistou um resultado Você derrubou o prédio lá? fantástico. Você tava vendo o jogo, né? Eu tava no comentário desse jogo aí, ô senhor. Quebrou o microfone. Não, é um resultado que deixa... Olha só, eu falei do espírito do libertador do Simão Bolívar, né? O Corinthians fez tudo para não se classificar nessa Libertadores. Inclusive ontem, que o Bidu falou, para não ficar muito na cara que a gente não tá afim, eu vou dar um chute aqui. E aí a bola entrou. A Sem comemoração querer. dos caras foi um negócio assim, não, de uma vibração, né? O Corinthians depende só dele para se classificar. Se ele ganha do Huracan, ele passa. Se ele ganha do Huracan, não precisa fazer conta nenhuma, tá? Mas aí, óbvio que ele vai ficar em segundo lugar nesse grupo, esperando o terceiro Ó, só que colocado o que jogo vem da vai ser lá, né? Libertadores. O jogo é vai do ser Huracan. lá na casa do Huracan. Qual é o saldo do Huracan hoje e qual é o do Corinthians? Ah, Quesada? o Huracan Porque tá com 8. pode haver um empate, né? De 11 pontos. O aí. Huracan tá com 8, o Uma Corinthians diferença, venceu né? ontem, tava com 0, então o Corinthians tá com 1. Então é 8-1, esquece. Teria que fazer uma vitória por Então o Corinthians 4. vai ficar em segundo, mesmo ganhando. Não passaria em primeiro. Se ele Tá. golear o Huracan, ele Fora passa de em primeiro. casa. Mas mas qual é a precisa chance de golear, golear o Huracan? Ele tem um, é isso? Ele tem 1, Se ele fizer 3-0, ele vai a 4. E o Daí o tem Huracan oito, de 8 cai pra 5. Não tem que dá, ser 4. Não vai Não, ganhar, tem que não. ser Então o quatro. Corinthians vai passar. Se passar, Se passar, porque tem o América de vai Cali. jogar com o Racing e deve vencer. Em Vai a casa. 10. Agora tem um aí pulo deve do gato vencer. aí. Digamos que o América Ganha. tropeça em casa, tá? Ele vai para 8 pontos, certo? Tropeçando em casa, o América... Tropeço, você quer dizer empate. Empate. E o Corinthians perde para o Huracan, eles ficam empatados em 8 pontos, só que no saldo, Corinthians perdendo fica com saldo 0 Se perder e de 1 o a 0. América já está com saldo maior do que o Corinthians, então necessariamente ele vai ficar com mais... Não vai acontecer. O América de Cali vai ganhar desse Racing, porque lá em Cali os caras enchem o estádio. Vamos calcular que o América Mas e tem aí, 10. se ganhar, O Corinthians vai jogar pela vitória. Não, Sim. o empate não Calculando interessa. que o América vai ganhar do Racing. Isso, é. O Corinthians vai ter que jogar para vencer o Huracan Exato. na Argentina. Posso te dizer uma coisa, Kessá? Pode, poxa. Eu acho que o Corinthians não se classifica. Tá fazendo um esforço, como você disse, e eu acho que o esforço será recompensado, porque o Huracan vai ganhar do Corinthians. Ou pode até empatar. Mas o que já é um resultado difícil pro Corinthians, empatar lá com o Huracan. Jogando em casa, os caras, pô. E o América de Cali vai ganhar. Esse é meu palpite também. Eu acho que o Corinthians não passa. Falando isso, não tô zicando ninguém, Se o não. Tô dizendo Corinthians que eu acho que jogar vai acontecer. com a formação de ontem, e mais do que a formação de ontem, com o espírito
que não é o do Corinthians. Ontem o time não mostrou nenhum tipo de raça. Eu até falei isso no meu comentário. Ontem eu fiz um comentário, na tela de fundo estava Zé Maria, grande Zé Maria, que foi um bom lateral, tecnicamente foi um bom lateral, mas Super Zé. o Super Zé tinha uma marca incrível, né? Que era a coisa da raça. Ontem o meio-campo do Corinthians foi uma das coisas mais feias que eu vi na minha vida, cara. Rian, Charles e Alex Santana. Mas pera lá, você elogiou o tal do Alex Santana? Elogiei. Quando ele veio, ele fez alguns bons jogos, se machucou e depois simplesmente não jogou mais nenhuma grande partida. Ontem, o Charles pegava a bola, tocava para trás. O Rian, infelizmente, não tem condições de ser titular. E o Alex Santana, ele acertou só um lançamento pro Thales, que também é outro que a gente fala, pode ter chance, tal. Ontem, sonolento demais. Héctor, a bola não chegou e o Romero cobrou uma falta lá, dificultando ao máximo lá a tarefa do goleiro do Racing. E a defesa que foi bem, porque enfrentou um adversário que não atacou. Então, precisa também, né? A defesa foi consistente, claro que foi. O time do Racing não chutou nenhuma bola com perigo. O Racing tem 0 ponto, perdeu 5 jogos. Aí é o seguinte, aí ontem pintou lá uma história da... Anularam um gol do Thales Wagner que não deveria ter anulado, hein, gente? Eu achei que não foi falta, não. Foi antes do primeiro gol do Corinthians. Eu não queria falar da arbitragem lá do chileno. Pra mim foi um grande equívoco. Mas assim... Não foi falta dele, não. E teve o lance do Yuri, né? Teve o lance do Yuri também dentro da área, um pênalti que ele não... Do Bueno em cima do Yuri, que ele não marcou. Eu não vou também ficar falando, arranjar desculpa de arbitragem e tal, mas... No estádio do Corinthians teve o jogo contra o Huracan, que o árbitro picotou bastante o jogo, contra o América também. O Corinthians é um time fraco de bastidor, tá? O que você tá querendo insinuar? Eu não tô insinuando nada, eu tô falando que o Corinthians é um clube fraco no bastidor. Se Sabe por quê você também, não souber se proteger, porque hoje em você dia não, os dirigentes não do Corinthians estão muito mais preocupados em se segurar no cargo do que em trabalhar pelo Corinthians. Sabe onde o presidente estava ontem? Em Brasília, se encontrando com 3 ministros do STF. Pra quê? Pra não encana. Presumo, né? Presumo. Certamente não é pra ser mais forte do que é na Libertadores. Mas é o que o Flavinho falou. Você não acha que o presidente ele devia não estar deveria... onde ontem? Na Comebol, no encontro lá. Vai conversar. FIFA, Lógico. Sou presidente do Corinthians. É tudo... Gente, pau que nasce torto Mas nunca eu se acho que ele endireita. não foi também pra evitar constrangimentos, entendeu? Que ele ia meter o dedo na catraca. Lá ia dar... Tudo bem, mas assim, você vê como que uma Você concorda, administração... Realmente. Olha o que você vai falar. É uma administração que Não pode, tá não desmoralizada, cara, Totalmente. entendeu? Então, assim... Mas não é só essa, né, Quesada? É o que você sempre fala, pô. Isso vem de longa data. Então, o Corinthians precisa definir o futuro dele, com ou sem o presidente atual, entendeu? É por isso, Quesada, que apesar de o Dorival Júnior dizer que o negócio dele é dentro do campo e tudo mais, não adianta. Essas coisas respingam no campo. Vai respingar na seleção brasileira também. Ouçam o que eu estou dizendo. Posso finalizar com um Já comentário respinga, breve né? de 1 Na minuto? seleção já respinga. Porque a gente tem que falar do nosso peixe, que eu quero saber essa história aí da grana que estão pagando pro Neymar, o que tá ficando com o Santos, o Sormani vai explicar. Eu quero entender esse negócio aí. Eu tô puto da vida com essa história também. Pô, o Corinthians não me dá um sossego, o Santos não ajuda também, tá difícil. Viu? Não, é verdade, é uma Nós vamos falar do Santos agora. É uma Quessadinho. draga só. Rapidinho. Mas diga. Ontem, o Dorival deu chances para jogadores que normalmente não têm chance. Léo Maná, Bidu, Rian, Charles, Alex Santana, Héctor e Thales. 7. Esses caras tinham que ter dado cabeçada na trave. Claro. Tinham que ter disputado cada bola como se fosse um prato de comida. Foram indolentes no jogo. Mas pelo amor... O tal do Thales... se alguém estiver vendo e conhece o Thales, fala, o Quesada que tava falando bem de você agora vai começar a te perseguir, hein? Você tá de brincadeira, Thales? Que preguiça é essa, meu velho? Você acha que você tá na praia? Tá em Grumari? Tá onde, velho? Que é isso? Os caras andaram em campo ontem. Quer dizer, é oportunidade de mostrar pro treinador, ô professor, não precisa... Fala pro soldado, não precisa contratar ninguém agora na janela, não. Nós estamos aqui para resolver. Não resolveram. É de uma vagabundice absurda o que foi feito ontem. E aí não pode cobrar o Dorival também, só o Dorival, né? Agora, Dorival, a letra já foi dada.
Você é mais técnico do que qualquer um aqui, mas de Corinthians eu conheço mais. Eu vi todos os jogos do Corinthians e você não viu, tá? Deixa alguns caras de lado. Esses 7 aí que eu citei, pode botar mais uns 3, 4 aí que são ditos titulares, ó. Senão você vai morrer abraçado com esses caras, hein? Aqui não é conselho, tá? Porque você é um cara muito experiente. É só uma informação com a qual você tem que trabalhar, tá? Se você ficar com esses caras, você vai afundar com esses caras, hein? Tá bom? Que chegue até você isso daí. Muito bem. Salários em dia, nada atrasado, porque poderia ter essa explicação, aí eu mudo minha opinião. Quando tem salário atrasado, eu nem critico os caras. Tá tudo pago em dia, tá? Mais uma informação importante. Muito bem. E com o Atlético Nacional vai estar na próxima fase da Libertadores. Então é um ou outro, e aí o Bahia precisa ganhar no Beira-Rio. Não que seja uma missão impossível, mas vai ser uma situação muito complicada. Contas também para o Corinthians, que jogou ontem fora de casa, e a gente vai direto lá para o Uruguai, onde está a Lili Nascimento, que participou também da nossa transmissão do jogo de ontem. Lili, 1-0, suficiente para manter pelo menos o Corinthians vivo nessa Sul-Americana. Vai decidir essa vaga jogando fora de casa. Tudo bem aí, Lili? Tudo bem, Bruno? Beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Pois é, o Corinthians precisava vencer, tá? Não era nem convencer, precisava de mais desses 3 pontinhos para encaminhar aí uma classificação para a próxima fase. Foi um jogo sem muitas emoções, né? Então, teve um gol de um lateral, Matheus Bidu marcou aquele gol, salvou aí o Corinthians, a noite do Corinthians, para ir para o próximo jogo ainda com chances. E a questão é a seguinte, tá? O Corinthians depende apenas de suas próprias forças para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. E tem 2 situações, porque a gente sabe que na Sul-Americana só se classifica o primeiro diretamente. O segundo vai para um playoffs com o terceiro que vem da Libertadores. Para o Corinthians se classificar diretamente, tem que ganhar do Huracan lá na Argentina, o Huracan que é líder do grupo com 11 pontos e com 4 gols ou mais de diferença. É um cenário um pouquinho difícil, complicado, mas não é impossível. Mas para se classificar diretamente para os playoffs, né, ter mais 2 jogos aí no calendário, o Corinthians tem que vencer. Se não vencer, se perder ou empatar, aí tem que torcer para o América de Cali perder ou empatar também com o Racing do Uruguai, o Racing que ainda não pontuou na competição. Então, assim, melhor cenário é vencer lá na Argentina, sabe que será um jogo dificílimo. Então, antes disso, né, tem 3 partidas, 2 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil. Mas é claro que esse jogo contra o Huracan ganha um grande peso para o Timão. Corinthians que entrou em campo na noite de ontem com titulares no banco de reservas. Algo chamou a atenção. Yuri Alberto e Carrídio, pela segunda partida consecutiva, não foram usados como titulares. Aí o Dorival, na coletiva pós-jogo, tentou explicar o porquê. Vamos ouvir. Nós estamos tentando evitar aquilo que nós estamos vendo em todas as equipes, todas. Problemas musculares, tirando 1, 2, às vezes 3 jogadores em cada rodada, em cada partida. E isso é o que nós estamos tentando evitar. Então, assim, essas mudanças, elas vão continuar acontecendo. Por quê? Porque uma sequência muito grande nos tira a possibilidade de resultados melhores. Você se lembra a nossa atuação no Rio de Janeiro contra o Flamengo? Então, o que nós queremos é evitar que voltemos a ter uma atuação como aquela. E a gente percebe essa fala do Dorival porque há jogadores no departamento médico. O Rodrigo Garro, a gente já sabe o porquê. Há previsão de um retorno dele nos próximos dias, ele é avaliado diariamente. O Memphis Depay teve uma torção no tornozelo, a última informação, inclusive que o Gustavo Zupac conseguiu apurar com pessoas do Corinthians ontem mesmo lá no campo, é que ainda há muito inchaço no tornozelo dele. Então, por isso que ele é avaliado, reavaliado diariamente para saber quando ele poderá retornar. Tá? Então, muito difícil que retorne contra o Santos, a possibilidade, quem sabe, no jogo contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. Gustavo Henrique também se recupera da cirurgia, os jogadores estão fazendo esse rodízio justamente, né, para que o Dorival tenha todo o elenco durante toda a temporada. Então é isso. O Corinthians fez a lição de casa, então tem chances de se classificar e até diretamente, mas tem que marcar muito gol, né, Bruno? Tem que golear. São as contas que a Lili fez pra gente. Bom, o Corinthians desde a estreia do Dorival
traz esses Aí, hein, números. Lili, não vai embora. Não, a Lili vai ficar, tá Vi que doida? A milanesa sendo apresentada ali, você viu? Não vi. Ali atrás. Tá com fome? A Lili. Por que você acha que ela tá lá? 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Corinthians desde a estreia do Doriva. 66,7% de aproveitamento, 8 gols marcados, 5 gols sofridos. Pensando rapidamente aqui, antes da gente entrar até na política ali do Timão, conseguiu o resultado que ele precisava, o mínimo, mas era aquela coisa de se manter vivo, vai que a temporada vira e o Corinthians tem a possibilidade ainda de buscar essa classificação. Não tem aquele recadinho do professor para a última prova do ano, né? Você foi muito bem, brilhante, espero encontrar com você aqui no próximo ano, boas férias. Aquele pirulito de coração? Foi apenas a nota e pronto, acabou. A nota, pronto, passou Não de ano. tivemos um ano muito bom. Nem passou ainda, né? Mas assim, sem recadinhos. Ou talvez assim, poderia ter sido melhor. Mas assim... Quem nunca, né? Eu acho até que assim, a forma como o Corinthians encarou essa partida contra o Racing, talvez tenha sido até a forma estratégica melhor. De não colocar o peso de uma decisão, não sei o quê. E os jogadores do Corinthians, nas competições internacionais, na atual temporada, não responderam tão bem ao peso da competição. O CV a dificuldade, o Barcelona a dificuldade. E nos próprios jogos em casa mesmo, de Sul-Americana, foi uma assim, vamos ver o que dá, né? Tá sem jogadores ali, qual é? E a gente falava ontem mesmo que, olha, o Corinthians mais ou menos tem possibilidade de ganhar do Racing. Ganhou do Racing. Então, sem louvor, mas fez o que tinha que fazer. E aí abre a possibilidade de continuar, não bem na competição, mas abre a possibilidade de continuar na competição. Eu sempre repito, na temporada passada o Corinthians foi eliminado na semifinal e foi eliminado para o campeão. E num jogo muito doido, né? Sim. Lá no cilindro, Marcos. Poderia ter até... Não poderia ter vencido, né? O Racing foi... Mas num certo momento parecia que poderia ter vencido, né? Início do jogo, né? Assim, Memphis bem, saiu o gol. Mas o Racing foi melhor, né? Não, e além disso tem essa justificativa do Dorival que você aceita, Jailson, a questão de justamente segurar alguns jogadores por conta da condição física. É o que a gente às vezes até cobra de outras equipes, né? Sim. E ele fez. Não, e a gente falava que... Não é que a gente cobra, a gente entende essa realidade. Entendo. Mas é porque ganhou, né? Não, Se tivesse perdido, eu ia falar, mas aí a competição... Não, mas eu acho que hoje não estaria esse Mas estaria um drama se tivesse perdido, Não, mas eu acho que Isso é um drama. eliminado, eu só Eliminado, discordo do deixar a competição pra lá. Por exemplo, pra mim, o movimento que o Dorival fez de, no intervalo, já colocar a cavalaria. Entendi. De botar o Coronado, botar o Yuri Alberto e botar o Carrijo. Ali, pra mim, ele já mostrou... Ele quer vencer o jogo. Aí, pra mim, isso faz diferença. Se não colocasse, tá 0-0, o time não conseguiu no primeiro tempo fazer o gol, e não colocasse ninguém, eu ia ficar incomodado. Tipo assim, exatamente, eu ia ficar incomodado, tipo assim, tá largando a Sul-Americana. E pra mim não é assim. Pra mim o Corinthians tem a possibilidade, passando, né, avançando, tem a possibilidade, tem que levar a sério. E passando, avançando, num mata-mata a história muda. Aí é outra... Aí pode ser jogo grande. Exato. Aí a mobilização é outra. Então, a renda. E se ficar em segundo, por exemplo, tá? Um exemplo, pode pegar um bulo-bulo da vida. Pode. É verdade. Então aí você quer informações aí, análise do Quesada, pistola brava aí com o Thales Magno, na moral, cara. Toda vez que ele entra, cara, o cara não acerta um drible, não acerta um domínio, não consegue nada, não consegue chutar de fora da área. O que aconteceu com ele, mano? Engraçado que isso tudo aconteceu depois que ele renovou o contrato com o Corinthians lá, de empréstimo até o final do ano, ou até no meio do ano que vem, não lembro agora. Mas, cara, do nada o cara parou de jogar. Incrível, cara, não dá pra entender, mano. O cara entra numa preguiça, sem vontade, sem alma. Cara, não dá pra entender, cara. O Dorival vai ter que ter uma conversa com o cara pra ver o que tá acontecendo. Não sei se tá machucado, lesão. Se tivesse machucado, nem entrava em campo, né? Mas, cara, uma decepção total, cara. E aquele meio de campo ontem, mano, o Charles, Rian e Alex Santana, cara, meio de campo horroroso, cara. Pesado, sem criatividade, sem nada. Então, claro que a gente não ia esperar muita coisa do time que entrou ontem, time reserva, né? Esperar o time jogando o fino da bola. Mas, cara, não tô gostando também do Dorival colocar esse 4-1-4-1, cara. Não vai funcionar com o time do Corinthians. Esse 4-1-4-1 não funciona, que a gente não tem ponta de velocidade, cara. Daí, o que o Dorival faz? Não no caso de ontem, né? Coloca o Romero pela ponta esquerda e coloca um outro pela direita ali, às vezes o Coronado. Não dá certo, não vai funcionar assim, cara. Tem que jogar. Mano, tenta manter o esquema do Ramon Dias e potencializar o que ele fez ano passado. Dá uma olhada nos jogos que o Corinthians fez ano passado na reta final do Brasileiro lá. Então, claro, o Galo é peça importante para esse esquema funcionar certinho ali, com os 4-4-2 fechado. Então,
Dorival vai ter que mudar esse esquema aí. Se jogasse em domingo, não sei não, hein? Então, comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians e minha informação. Então, até o próximo. Valeu, é nóis!